Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos iniciar então a nossa nona aula. Vamos falar sobre o primeiro discurso de Jesus, ou seja, o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 48, e vai do versículo 6, do 1 ao 34, e até o versículo 7, até o capítulo 7, do versículo 1 até o 28. É um sermão bastante extenso e nós não sabemos assim com exatidão o local desse discurso de Jesus. Acreditamos que ele foi na margem noroeste do Mar da Galileia, na região das Sete Fontes, próximo a Tábega, ou entre Cafarnaum e Genezaré. O lugar talvez mais atual, que hoje é visitado pelos cristãos, chama-se Monte Eremos, e a outra localização provável talvez seja o Monte Arbel. Nós temos várias referências sobre as bem-aventuranças, que nós vamos falar hoje, não todo o Sermão do Monte, mas vamos falar hoje somente sobre as bem-aventuranças, o início das bem-aventuranças, porque o sermão ele é muito extenso e nós não conseguiríamos então falar sobre ele em apenas uma aula. Então nós vamos dividir em vários tópicos. Nós vamos falar hoje sobre as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, desde os livros antigos, do Antigo Testamento, ela vem sendo falada, e nós destacamos entre esses livros o livro dos Salmos, que fala sobre bem-aventurança, o livro de Provérbios, que eles eram lidos em forma de canto. As pessoas se reuniam nas sinagogas e cantavam os salmos, os provérbios, acompanhados por instrumentos musicais, pois essa talvez era uma forma mais utilizada por aqueles que não sabiam ler, e era uma forma de eles decorarem os textos. Nós podemos ver as bem-aventuranças em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29, no Salmo 65, versículo 4, no Salmo 34, versículo 8, no Salmo 84, e por aí vai. E tem vários outros locais onde nós podemos encontrar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas trazem assim uma conexão direta com o nome de Deus no Antigo Testamento. Uma vez que ele deixa bem claro o favor de Deus para com os homens, né? Na aula anterior, nós falamos aqui como Jesus havia percorrido toda a Galileia, curando doentes e enfermos e pregando e ensinando nas sinagogas. Bom, a notícia de seus feitos, ele percorria todas as cidades, e uma grande multidão ela vinha de várias cidades e seguia Jesus, conforme nós vimos anteriormente no capítulo 4, versículo 25. Em Lucas 6, capítulo 6, versículo 20 até o 29, esse Sermão do Monte, ele encontra-se assim de uma forma bem abreviada, e é provável que os ensinos do Sermão do Monte eles fossem repetidos em diversas ocasiões, por Jesus falasse dele em diversas ocasiões. Os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus nos diz que Jesus subiu com os seus discípulos e então passou a ensiná-los. O motivo de Jesus subir ao monte seria o de evitar talvez as multidões e estar a sós com os seus discípulos para ensiná-los, porque o propósito maior de Jesus era poder passar todo o seu ensinamento para os seus discípulos, para então depois, quando viesse a grande comissão, eles pudessem então repassá-lo a todas as outras pessoas. Mas as pessoas insistiam em seguir Jesus, e então ele teve que falar esse sermão, e muitas pessoas que estavam ali ouviram esse sermão. Bom, esse sermão, nós podemos dividir esse sermão em vários tópicos, devido a ele ser muito extenso. Então nós podemos dividir em o capítulo 5, versículo 1 até o 12, nós podemos distinguir aí o caráter cristão do sermão. Podemos distinguir
A outra parte seria do versículo 13 a 16, o testemunho cristão. O versículo 17 até o 48, nós temos a relação entre o Evangelho e a lei. No capítulo 6, versículo 1 ao 18, nós temos esmolas, oração e jejum. E depois no versículo 19 do capítulo 6 até o 34, nós temos aí advertências contra preocupações mundanas. No capítulo 7, versículo 1 a 2, nós temos perfeitas relações com os próximos. E no versículo 13 a 23 do capítulo 7, nós temos a chamada do Evangelho. E no versículo 24 a 27, nós temos a aceitação ou rejeição do Evangelho. E, finalmente, a conclusão do versículo 28 e 29 do capítulo 7, nós temos aí o efeito do sermão, o efeito que o sermão fez sobre aqueles que estavam sendo ensinados e que estavam ali ouvindo. Então hoje nós vamos falar sobre o caráter cristão, ou seja, as bem-aventuranças. O sermão começa com as bem-aventuranças, que são a síntese dos passos da iniciação cristã, que é o processo de evolução do espírito em sua jornada terrena. As bem-aventuranças, elas descrevem com clareza os passos que nós cristãos devemos seguir para chegar ao reino dos céus. Bom, no versículo 3 nós temos a primeira bem-aventurança. Provavelmente nós só vamos falar sobre essa primeira bem-aventurança por causa do tempo. Nós temos então no versículo 3 que diz o seguinte: bem-aventurado os humildes de espírito ou pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, os pobres de espírito. Isso aí é uma alusão que Jesus fez ao capítulo 57, versículo 15 de Isaías. No início, o Evangelho ele apela aos que compreendem a sua necessidade e estão prontos a depender de outras pessoas ou de outrem para necessidades da sua vida espiritual. O homem deve compreender que existe um mundo espiritual. Não é somente esse plano físico, esse mundo físico que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Existe um mundo espiritual do qual a gente não conhece, não temos conhecimento, não temos às vezes os olhos espirituais. Não todas as pessoas, tem alguns que têm olhos espirituais e que conseguem captar algumas coisas do mundo espiritual. O homem deve tornar-se então um pobre de espírito ou um humilde de espírito, ou seja, nós devemos ser totalmente dependentes de Deus para as coisas espirituais, porque são coisas que nós não compreendemos. Quando Jesus disse bem-aventurado os pobres ou os humildes de espírito, isso aguçou então os ouvidos das pessoas que estavam ouvindo ali, pois a maioria daquelas pessoas que se encontravam naquele lugar, elas careciam tanto de bens materiais como de bens espirituais. E elas ansiavam então por uma revolução social. Quem são os pobres ou humildes de espírito? Jesus então estava rodeado de pessoas pobres, fisicamente pobres, das várias cidades por onde ele passara. Se a sua mensagem fosse somente bem-aventurado os pobres, logicamente que ela seria imediatamente aceita e aplaudida por aquela multidão, e Jesus teria então milhares de ouvintes e seguidores. Mas como poderia um povo que se considerava cheio de princípios éticos, que os judeus eles tinham muitos princípios morais e se consideravam filhos legítimos de Abraão? Nós vimos na aula anterior, quando João Batista disse que ele poderia suscitar aquelas pedras como os filhos de Abraão, Elas tinham esse orgulho, as pessoas tinham um orgulho muito grande em de se reconhecerem como filhos de Abraão. Como é que essas pessoas poderiam aceitar ser um pobre de espírito, um humilde de espírito? E Jesus então complementa a frase: porque deles é o reino dos céus. Bom, e as pessoas que estavam ali, elas procuravam a cura, elas procuravam curas das suas enfermidades, das suas doenças, e procuravam também o alimento material.
e elas não entendiam porque Jesus lhes falava de um outro reino que não fosse ali, naquele local, no plano físico, porque Jesus falava desse reino. O que seria esse reino dos céus? Mas essa era a mensagem também que João Batista anunciava. Quem está acompanhando as aulas vai ver que João Batista pregava e Jesus continua a pregar e dizer assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Bom, então com esta mensagem, Jesus estava se apresentando ao povo e aos seus discípulos como a porta de acesso ao reino dos céus, pois ele próprio era o reino. Jesus era o reino, o próprio reino que estava se estabelecendo então nessa terra. Bom, hoje, devido ao tempo, né, já estamos aí com 10 minutos de vídeo, nós vamos então ficar por aqui nessa primeira bem-aventurança do versículo 3 do capítulo 5. A semana que vem nós vamos falar sobre os restantes das bem-aventuranças, a segunda parte do nosso vídeo. Vamos falar sobre os que choram, os mansos, né, e várias outras coisas para a semana que vem, para que haja uma boa compreensão e a quantidade de informações ela não venha então a confundir a nossa mente. Então que Deus abençoe a todos, e a semana que vem estaremos aqui então continuando as nossas aulas sobre os evangelhos e especificamente nessa nona aula, o Sermão do Monte. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham um domingo, um dia maravilhoso, o dia que vocês estiverem assistindo. Se você gostou desse vídeo, você pode então curtir, compartilhar ele e pode se inscrever também no meu canal. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.